Olá, sejam bem-vindos a mais um Contábeis Express, nossos vídeos que te deixam por dentro do que está em alta de uma maneira rápida e dinâmica. Com mais de 50% da população brasileira vacinada com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19, já existe um movimento para o retorno do trabalho presencial. Mas, apesar da vacinação não ser obrigatória no Brasil, muitas empresas estão optando por autorizar o retorno somente daqueles funcionários que estiverem totalmente imunizados. E com isso surge a dúvida: essas empresas podem cobrar a vacinação dos funcionários? De acordo com uma pesquisa recente da Exame, 67% dos brasileiros acham que os empregadores podem exigir a vacinação. Os que discordam dessa medida são 12%, e os que nem concordam nem discordam somam 21%. O tema é polêmico e, por isso, convidamos a Domênica Marques, advogada e especialista em Direito e Processo do Trabalho no escritório Albuquerque Melo, para esclarecer algumas dúvidas sobre a lei, o que a lei respalda o trabalhador e o empresário. Domênica, seja bem-vinda. Obrigada, Nanda. Domênica, empresários podem exigir a vacinação dos funcionários? Como que isso está funcionando em cada setor? Então, Ananda, ainda não existe uma resposta, uma única resposta, né, para essa pergunta. Ainda não temos uma definição clara, jurídica, de uma lei, né, mas existem já algumas decisões de tribunais, parecer do Ministério Público do Trabalho, que entendem que sim, os empresários, né, os patrões, os empregadores podem exigir a vacinação dos seus colaboradores, sim, porque é uma questão de saúde, né, uma matéria relacionada à saúde e meio ambiente do trabalho. Então, num primeiro momento, pode-se sim exigir a vacinação, até porque o próprio Estado, né, o governo, até o STF decidiu que é possível sim que a vacinação seja obrigatória, compulsória. Então, de toda sorte, entende-se também que os empregadores podem exigir a vacinação, sim. Doutora, e se o funcionário se recusar a tomar a vacina, a empresa pode dispensar por justa causa ou precisa obedecer algumas regras para se enquadrar nisso? Então, a recusa injustificada, né? A gente tem que avaliar primeiro o cenário. Se o funcionário tem uma justificativa válida para não se vacinar, por uma questão de saúde, uma limitação médica, né? Uma restrição com parecer médico, aí a empresa não pode exigir, obviamente, a vacinação do empregado. Porém, se o empregado não tem nenhuma justificativa válida, né, se essa recusa é injustificada ou só por convicções políticas, sociais, enfim, isso não é uma justificativa válida e, portanto, a empresa pode exigir, num primeiro momento, sim. Essa questão ainda é bem polêmica, não existe uma definição ainda, a gente ainda não sabe como os tribunais vão se portar, porém, já tivemos uma decisão recente do Tribunal da Segunda Região validando uma justa causa aplicada numa profissional que trabalhava na área de saúde, né? Ou seja, ela foi convidada a se vacinar, não se vacinou, sofreu com uma advertência inicialmente, a empresa fez uma campanha de vacinação, convocou, ela ainda assim não foi, até que foi desligada por justa causa, e a Justiça do Trabalho manteve a justa causa aplicada. Então, há quem entenda que é possível sim a justa causa, e há quem entenda que não, mas acredito que é possível que a jurisprudência, que a Justiça do Trabalho entenda sim possível a justa causa se cumpridos alguns requisitos, né? Existe também um parecer do Ministério Público do Trabalho no sentido de ser possível a aplicação da justa causa, porém não é a primeira medida a ser tomada pela empresa. É importante que as empresas façam campanhas de conscientização, né, que tentem primeiro, né, conversar, esclarecer as dúvidas dos colaboradores, e caso ainda assim haja uma recusa injustificada, aplique outras penalidades inicialmente. Advertência, né, o afastamento, a suspensão, talvez, dependendo da situação, da circunstância, até chegar à justa causa, porque a justa causa é a medida mais grave prevista, né, no direito do trabalho brasileiro. Então, não é indicada que ela seja aplicada de imediato. E, além disso, é necessário que a empresa comprove que adotou todas as medidas necessárias a prestar esclarecimentos ao colaborador
e que ele, para que ele tomasse a iniciativa de tomar a vacina de forma espontânea. Então, se algum trabalhador já foi demitido por esse motivo e ele tem uma justificativa, uma comprovação, ele pode recorrer à Justiça do Trabalho? Pode sim. O caso dele vai ser avaliado de acordo com as circunstâncias que ele apresentar, né? Se ele consegue comprovar que tem uma recusa justificada e que por isso ele foi demitido, né? Se ele foi demitido por justa causa, que não havia, né, esse justo motivo, essa dispensa pode sim ser revertida em dispensa sem justa causa. Doutora, e o governo deve soltar alguma orientação, alguma definição sobre o tema para que não haja um grande impasse trabalhista sobre isso? Olha, deveria, né? No momento a gente não tem nenhuma previsão nesse sentido, não está acontecendo nenhum movimento nesse sentido, mas deveria ser interessante até para a segurança jurídica das partes, né? Para que todos tivessem certeza nas suas decisões. Mas até o momento não tem nenhuma orientação nesse sentido. Bom, lembrando que todas as vacinas disponibilizadas no Brasil foram testadas e aprovadas pela Anvisa, e a distribuição está sendo feita pelo governo gratuitamente. Doutora Domênica, muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Até mais.